Então, gente, vamos falar agora sobre a apresentação pessoal do guia de turismo. Vocês acham que isso é importante? A apresentação pessoal? Então, como é que vocês se sentem quando vocês chegam no lugar e percebem que a pessoa está mal vestida, está com uma aparência de desleixo? O que vocês pensam? Não dá certo, né? É porque, na verdade, o ser humano é muito por aparência. Até em termos de relacionamento, assim, a gente já olha, pô, gatinho, lugar legal, bonito, então tudo assim. O ser humano, a verdade é muito bom sem importa. Então, a aparência, você chega assim, você. É que nem um local que eu fui, aí, uma certa colega, a gente ia tomar um sorvete, uma certa colega olhou assim e falou assim, tá suja a colher. Eu tava até com vontade de tomar, mas quando eu fui ver, realmente o meu estômago fechou. Não estava legal, da vida, a aparência realmente. Exatamente. E a apresentação pessoal do guia é muito importante, até para ele conseguir também o controle do grupo. Daí a gente vai falar um pouco sobre a postura corporal. Então, quando a gente está falando, a gente não se comunica só com a voz, a gente se comunica com a linguagem corporal, se comunica também com as expressões faciais, que hoje aí a gente também já tem que aprender a conviver com a máscara. Então, assim, um pouco dessa comunicação corporal ficou prejudicada a partir da utilização da máscara. Mas, de qualquer forma, quando você fala, o tom de voz, o gestual, o seu olhar e também as expressões faciais, quando elas podem ser vistas, elas comunicam muito além daquilo que você está falando. Em determinados casos, se você não está muito seguro daquilo que você está dizendo, quando você fala algo afirmando uma coisa, o seu corpo, ele indica o contrário. Tanto que existem até séries falando sobre análise de expressões corporais, microexpressões faciais. Então, pessoas que hoje em dia, né, e agora isso acabou virando uma moda e pessoas já têm inclusive canais que ficam analisando expressões faciais das pessoas e linguagem corporal. Isso é algo que a gente precisa prestar atenção, para que não aconteça a gente estar falando uma coisa e com o corpo contradizendo aquilo que a gente está falando. E na hora de fazer alguma comunicação, o guia precisa estar de pé falando para o grupo. Óbvio que por questões técnicas agora eu estou sentado, né? Mas diante de um grupo, a gente precisa, porque quando você está de pé, as pessoas conseguem te ver melhor. Então, mesmo o grupo sentado e você de pé, as pessoas conseguem prestar atenção melhor em você, você fica mais em evidência. Isso é importante. A movimentação das mãos, a movimentação dos braços também ajuda a comunicar. E um gesto mais brusco pode fazer com que as pessoas pensem que você está impaciente. Então é algo que precisa ser controlado nesse sentido, na questão da postura corporal. E daí a gente vai falar da apresentação pessoal. Então, a apresentação pessoal é na questão do asseio corporal. É imprescindível que o guia se apresente diante do grupo, banho tomado, barba feita ou barba parada, caso o homem tenha barba, né? A mulher com uma maquiagem discreta e assim, bem perfumado. Obviamente também cuidado com o perfume, porque de repente alguns perfumes despertam alergia nas pessoas. Se você usa um perfume muito forte, pode incomodar. Então o guia nunca deve chamar mais atenção do que o atrativo. Esse é o segredo, né?
E inclusive a Nani contou uma experiência que ela teve com relação a isso. Pode contar pra gente aí novamente? Uma guia, era assim, recém-formada, para fazer uma cultura aqui em Niterói, e o tempo estava muito fechado, só que ela se maquiou muito e choveu. O rímel dela escorreu todo no rosto e ela ficou com o rosto todo preto da maquiagem. E ela ficou muito nervosa porque ela não sabia como lidar com essa situação, perdeu o controle do grupo, ficou nervosa com o mau tempo e com a maquiagem toda borrada no rosto. Então até isso a gente tem que ter cuidado, né? Pensar em todas as circunstâncias. Porque nem sempre as coisas vão acontecer do jeito que a gente quer. Então, de repente, você se programa para fazer um determinado tour num dia de sol, mas na hora chove, ou de repente chove de uma forma inesperada. Então, são situações que a gente precisa aprender a lidar. Então, esse cuidado com a apresentação pessoal, ele é importante em todas as situações, principalmente para quem lida com o público. E como a gente já falou aqui no início, se você entra num lugar, percebe que as pessoas estão desleixadas, você já começa a perder o interesse, né? Na loja ou no lugar da alimentação, especialmente quando você está na frente das pessoas e você se torna uma referência para elas. E a roupa adequada para o guia de turismo, né? Primeiro, se você trabalha para uma agência, você tem que ver o tipo de roupa que ela exige de você, se ela vai exigir o uniforme, né? Tem que estar bem passada, a sua roupa tem que estar bem passada, bem limpa, né? E no caso, por exemplo, se você vai levar um grupo num evento mais solene, de repente você vai vestido com uma roupa social. Caso esse evento seja um evento um pouco mais descontraído, mais casual, uma calça jeans, uma camiseta ou equivalente a essa vestimenta na roupa feminina, mas sempre levando em consideração, são roupas discretas. E mesmo que você tenha um determinado estilo que seja diferente do normal, tenta se vestir de uma forma que você não vai chamar mais atenção do que o próprio atrativo. E em alguns casos, por exemplo, questão de você vai levar um grupo à praia, se você vai levar um grupo a uma piscina, tenta ver com a agência que te contratou se você pode usar bermuda, se ela vai exigir que você use a roupa, o uniforme tradicional, o calça jeans, porque alguns grupos não gostam que o guia interaja com eles. Eles querem que o guia seja só aquela pessoa que vai falar sobre os lugares. Outros grupos querem que o guia interaja com eles. Então, é o bom senso, é a orientação da própria agência. E se você for contratar, se você for a pessoa que organiza o grupo, procura saber disso, procura se informar como é o grupo, para você se vestir também de uma forma adequada. A gente vai falar agora sobre o discurso. Esse é um ponto muito importante também, que é a partir do discurso que você vai executar o seu trabalho. O trabalho do guia de turismo, ele tem muitas nuances administrativas, nuances técnicas, mas o principal do trabalho do guia de turismo é o que ele fala para as pessoas. Então, como é que você vai desenvolver o seu discurso? Primeira questão, use a sua imaginação. A partir da sua imaginação, você vai contar histórias com as informações que você tem. Você vai fazer com que as pessoas comecem a achar interessante o local a ser visitado. Então, de repente, uma determinada rua, você vai começar a pesquisar a história daquela rua, a história do local, a história da cidade, por que aquela rua se chama, tem aquele nome, por que homenagearam aquela pessoa ali naquela rua. Então isso vai trazer para vocês informações muito interessantes. Monumentos, quem é a pessoa homenageada, quem homenageou,
qual é o estilo arquitetônico. Isso traz muitas informações importantes e que faz com que as pessoas se interessem pelo lugar. E quando elas percebem que você tem informações sólidas, que você tem um bom conhecimento, então isso já vai fazer com que eles prestem atenção naquilo que você está dizendo. E outra coisa interessante, para se preparar nessa pesquisa, escreve o roteiro, escreve aquilo que você tem para falar e lê em voz alta. Atualmente, com o celular, com os gravadores do celular, com a câmera do celular, você consegue gravar o que você está ouvindo, você consegue fazer um vídeo, e você consegue ter a dimensão exata de como você aparece para as pessoas, de como as pessoas vão te ver, como as pessoas vão te ouvir. Então, assim, eu quando comecei, eu ia para a janela, ficava olhando para a praça e ficava fazendo o meu discurso ali, falando para as árvores e para os postes e pensando que eles eram o meu público. Tá? Na época não tinha celular, na época não tinha, as câmeras eram muito caras, ou seja, eu só falava, mas eu não conseguia me ver, não conseguia me ouvir. Falar na frente do espelho também, isso pode ser algo interessante, caso você tenha alguma dificuldade com relação à câmera ou até a gravações. E outra coisa importante, você pode fazer o seu esboço. Esse esboço ele é importante também para te ajudar a saber o que você vai falar, mas não se apoie nesse esboço para falar com as pessoas. Não utilize o papel, não fica lendo o papel, porque isso não é legal. As pessoas vão começar a perder a credibilidade se você estiver falando só baseado naquilo que você está lendo e não baseado naquilo que você tem na sua mente. Porque quando você fala a partir da sua memória, a partir do seu conhecimento, as pessoas começam a acreditar que você conhece de verdade. De repente, no intervalo, você vai, consulta uma anotação ou outra, consulta o seu esboço. Assim como a gente vê nos repórteres fazendo na televisão, eles têm lá as anotações dele, mas quando eles olham para a câmera, eles falam a partir daquilo que eles do conhecimento que eles adquiriram, a partir da leitura, a partir da pesquisa que eles fizeram. Eu tenho aqui minha anotaçãozinha, mas eu dou uma olhada, não, esse é o caminho que eu tenho que seguir. E por aí a gente vai seguindo o roteiro. Outra coisa, encontre curiosidades sobre o local. De repente, aquele parque foi cenário de uma novela, aquela praça foi retratada num livro, ou um determinado bar, um determinado restaurante apareceu numa cena de uma novela, uma cena de um filme de cinema. Então, é interessante porque nessa série Dark, não sei quantos acompanharam, agora que ela terminou, tem vários vídeos de pessoas fazendo sobre locações da série. Lugares, a casa do Jonas, a casa de não sei quem, a usina atômica e tudo mais. Então, eles ficam fazendo eles ficam fazendo todo o tour em cima do local, né? Essa casa aqui, essas cenas aconteceram, então é muito interessante. De repente você assistiu na televisão, assistiu no seu computador e agora você está vendo frente a frente. Eu não sei quantos acompanharam essa série que é mais antiga, Breaking Bad, né? Então assim, eu adorei essa série, muita gente não gosta, mas eu com certeza, a hora que eu tiver condições, eu quero fazer o tour lá na cidade de Albuquerque, que vai nas casas, nos lugares, vai lá no Los Pozos Hermanos, e vai na casa lá do Walter White. Então eles fazem esse tour, e isso é interessante também, é o que pode agregar valor a sua apresentação. E como informação para vocês que de repente tiverem a oportunidade de ir a São Paulo tem um guia online contando as histórias das ruas da cidade. Então você guia online
história das ruas de São Paulo, você tem essa oportunidade. Em muitos lugares, aqui no Rio mesmo, se você precisar saber da história da rua, você tem que ir numa biblioteca e procurar isso. Você não tem isso online. Então é bem interessante esse recurso. Vamos falar agora sobre o controle do grupo. Né? Como é que você vai controlar o grupo? Algum de vocês já teve alguma dificuldade no controle de grupos de turistas? Eu tenho um grupo, eu guio praticamente há uns 3 anos e pouco. Então tem várias experiências. Ali até tem a vez do senhor falar e tudo. Até para colocar um exemplo assim, as pessoas hoje, no momento que nós estamos vivendo, bem antes da pandemia, então as pessoas hoje, elas principalmente antes da gente falar até do momento, isso, aquilo da rua, as pessoas hoje elas querem ser cuidadas. Porque eu mesmo vejo é muito guia lá, e esse guia que foi em termos de trilho, de natural, ele jogou na internet, explodiu. Então, através dele, ele é bem famoso lá em Muros. Aí aconteceu o quê? Aí eu fui lá ontem, ele acabou, eu comecei a ajudar ele. Aí no final, todo mundo, cara, pô, que legal, isso aqui, que legal. Me deu a mão, você orientou, isso aqui não tinha nada a ver comigo. Você tem que, essa espírito solidário que eu tenho, entendeu? Aí ele falou do local, o pessoal querendo sair para andar, para conhecer. Então hoje, dependendo do grupo, as pessoas hoje não querem nem a ver, não está falando, ela está tipo, é interessante falar. As pessoas muitas vezes elas querem andar, quer isso, quer isso, aquilo. Porque agora se você pegar um grupo de acuta, de outra história, mas mesmo assim as pessoas hoje estão tendo a necessidade de se abraçar, ser cuidado, você cuida da pessoa, cara, que guia, foi feliz, me orientou. E até eu faço curso de brigadista florestal militarizado. E lá a gente aprende a orientar as pessoas, não botar a mão na árvore, nós pessoas resgate de selva, combate de incêndio, tudo isso. O principal lá que a gente aprende também é a cuidar de pessoas. Entendeu? E em termos de grupo, uma vez eu cheguei, eu estava na Gávea, eu falei, pessoal, vou parar aqui só para tomar um pouco de água. Falei bem alto, bem forte, só que tinha umas 4 que saíram andando. O resto do grupo fez o quê? Saiu e foi andando. Falei, pessoal, vocês vão se perder. Aí quem foi lá pela P4 e foi embora. Daqui a pouco, não. Eu se perdi, aí eu fui até lá, falei, pô, pessoal, agora a gente volta todo mundo e foi um negócio lá. Vocês precisam me ouvir, porque quem sabe aqui o caminho, se eu vou saber aqui, não. Então vocês precisam me ouvir. Eu, desculpa, tal. Aí lá embaixo todo mundo me abraçou, cara, com você demais, tal, você cuida da gente, isso aqui. Enfim, Você pessoal que na frente do mundo. É uma dor de cabeça toda vez, né? Sempre tem um engraçadinho que... Então vai que comprar tudo. Então vai sozinho. Uma vez eu estava também à noite na Gávea, desceu uma noite na Gávea. Aí uma pessoa, ela chegou assim, ela entrou, uma mulher, eu sei que você está perdido também. Eu peguei e falei assim, calma que eu sei que eu estou fazendo. A Gávea que é minha escola. Praticamente eu aprendi a guiar aqui, tem várias vezes, ficava no mar. Aí todo mundo olhou assim, ficou todo mundo relaxou. O cara de um, se eu não ter cuidado, ele vai embora, o controle do grupo do senhor vai fazer tudo. Mas o principal que eu falo, até com todos os guias, é feito em cuidar com a pessoa. As pessoas hoje estão necessitadas de cuidar delas. Aí o pessoal de ontem que foi tudo da classe, o pessoal foi foi psicólogo, advogado, o pessoal só. Vai ter uma blogueira famosa e tudo, até a blogueira estava lá, assim, o grupo era dele, mas agradeciam ele, mas parecia que eu quero dando, mas por quê? As pessoas querem ser cuidadas. Exatamente. E vocês online, tiveram alguma experiência com relação a controle de grupo, alguma dificuldade, alguma experiência que vocês acham relevante aí para contar pra gente? Fala pra gente aí, participa aí.
para a gente poder ter essa interação. Alguém mais aí com alguma história que acha interessante em relação ao grupo? A controle do grupo? Eu tive, nos vários grupos, graças a Deus, assim, eu nunca tive maiores problemas. Obviamente que tem sempre aquela pessoa que atrasa, então aí eu tento sempre levar da melhor forma possível. Agora, eu tive, quando eu fui na Pedra do Sino, eu tive uma situação em que a primeira vez que eu levei as pessoas lá, uma das componentes do grupo, ela estava com muita dificuldade. Primeiro foi a dificuldade cardiorrespiratória, né? Que eu estava com medo até dela passar mal, estava até querendo que ela voltasse. Mas ela foi, se controlou, conseguiu subir, mas depois ela machucou o pé. Aí eu tive que, uma das pessoas que estava me auxiliando, chamar para que ela voltasse, né, para que eles acompanhassem lá enquanto eu levava outra parte do grupo mais à frente. Então assim, deu tudo certo, graças a Deus, ela conseguiu subir, conseguiu descer, mas foi uma experiência assim, que de repente, como é que eu ia fazer? Se eu não tivesse guia auxiliar, como é que eu ia fazer para conseguir atender a necessidade dela? Porque todo o grupo estava indo na frente. Então assim, ninguém ia conseguir parar para esperar, para andar no ritmo dessa pessoa. Então, eu também mente muito, professor. Eu tive uma experiência que eu tive, uma amiga minha chegou, alô, conhece todo mundo como Lobo Solitário. Tem uma amiga minha que quer isso, aquilo. Eu falei, o grupo está fechado, não vai lá mais no tempo. Eu liguei para ele, aí ele falou que isso aqui, não, estou acostumado já, não queria pesado, fiz fiz questão, eu fiz terreno. Aí eu falei, velho, mas só telefone com o Hugo, aí fui, não, mas eu vou aguentar, tal. Aí tudo bem, então tá bom. Aí quando estava quase desligando, falei, nossa, só tem só um probleminha, não me atrapalha em nada. Eu falei, não, tudo bem, então o pai dormindo. Probleminha à toa. Aí quando chegou lá, que eu estou lá e tal, reunindo a pessoa, uma chama daqui, chama dali, vou me abraço daqui, me abraço dali, puxei, então vou puxar, falei mais ou menos com ele, né? Puxei, quando estou lá atrás, eu tem alguém lá atrás. Eu não vejo lá, vem lá cima disso. Conclusão. Aí veio lá e tudo, hoje. A menina usava uma prótese, não tinha pé. Eu peguei E várias experiências, essa situação aqui diferente. Então, gente, são situações aí que a gente tem que aprender a lidar como guia de turismo, até para a gente conseguir fazer com que o grupo chegue bem, né? E chegue num ambiente bom, que às vezes uma maneira mais descontrolada da gente falar pode afetar todo o ambiente do grupo. Então, algumas dicas. Posicione as pessoas na formação de semicírculo. Essa posição de semicírculo vai facilitar a sua comunicação, porque você não vai ficar de costas para ninguém. Se você posicionar as pessoas em círculo, você vai ter alguma dificuldade, porque sempre você vai estar de costas para alguém. E às vezes você pode esquecer, ficar muito tempo falando com uma parte do grupo e esquecer de dar atenção para outra parte do grupo. Então, em semicírculo, então a comunicação fica melhor. Mantenha o grupo unido e próximo ao guia. Você leva as pessoas, coloca as pessoas em fila, principalmente em deslocamentos, em ruas, calçadas. Tenta sempre manter o olhar no final. Se de repente o grupo, você tem condições, faz com que as pessoas nomeia alguém para ficar tomando conta do grupo para você. Então, assim, isso é importante. Desenvolva um ritmo de caminhada também que todos possam acompanhar, porque nesse ritmo de caminhada você percebe quem está caminhando mais devagar. Então caminha no ritmo dessa pessoa que está caminhando mais devagar. E o importante até nessa questão de manter o grupo unido, manter o contato visual com as pessoas. Se de repente você percebe que alguém desapareceu, dá uma reduzida, dá uma parada para todo mundo ficar junto.
Quando você tiver numa parada, marca o horário de retorno, bota um ponto de encontro que todos possam reconhecer e marca o horário. Não fala 20 minutos, 30 minutos, é 16 horas, é 17 horas, é 19 horas, todo mundo aqui, para evitar o problema do esquecimento e de uma compreensão errada. E providencia sempre guia auxiliar para grupos maiores, para grupos grandes, que é um grande problema. De repente você mais um grupo de mais de 10, mais de 12 pessoas, daí você então não consegue dar atenção legal para todo mundo. Então, quando você tem guias auxiliares, é importante para que todas as pessoas possam receber a atenção. Então agora a gente vai finalizar o bloco 3 para iniciar o bloco 4.